Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura do introito bíblico, a palavra de Deus no Salmo 100, versículos 1 e 2. Leamos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Amém. Nessa manhã linda, enfeitada por nossas crianças, cantaremos juntos: bendito seja sempre o Cordeiro de Deus. Cantemos. Nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer por cada criança que está aqui presente, pelo seu dia. E como é bom, cada criança tem seu pai, tem sua mãe, eles são crentes em Jesus Cristo e já proclamaram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, no nome de Jesus, é que Te agradecemos. Recebe também, o nosso Deus, cada momento deste culto que foi preparada para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua honra. E nós, Teu povo, Te dedicamos, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Buenos dias, nós somos crianças da terra, sonhamos com um mundo sem guerra. Goodbye,
olhos têm te ver, o coração. Nós somos como irmãos e de mão dadas nos seguiremos numa mesma direção e falaremos uma só língua. Seremos uma grande nação. Olá, hello, bonjour, buenos dias. Nós somos crianças da terra, sonhamos com um mundo sem guerra. Goodbye, Konnitai, Konnichiwa, tchau, shalom. Nós somos crianças da terra, sonhamos com um mundo alegria. Você pode até dizer que nós somos crianças diferentes demais. Feche os olhos, tente ver o coração. Nós somos como irmãos em todo o mundo queira ditar regras para nos separar de classe, raça, língua e cor. O elo entre nós é o amor. Olá, hello, bonjour, buenos dias. Nós somos crianças da terra, sonhamos com um mundo sem guerra. Nós teremos agora, como temos agora como parte da liturgia do nosso culto, o culto que prestamos ao Senhor, um momento de oração, um momento que nós oramos a Deus pelas pessoas enfermas, agradecemos a Deus pelos aniversariantes e também nós nos colocamos diante dele, pedindo a ele orientação para viver da melhor forma, de forma que agrade. E para esse momento eu convido a irmã Marta e o nosso primeiro vice-presidente, irmão Diácono André Felipe, para receber os aniversariantes da semana. Você que aniversaria esta semana já viu, já pegou o boletim, já leu e percebeu que se você aniversaria no dia 13, percebeu o enfoque que nós demos para o seu aniversário, não é isso? E saiu repetido os aniversariantes do dia 13. E se você aniversaria no dia 14, também percebeu que não enfocamos da forma que você queria, mas vamos fazer de uma outra forma. Então, os aniversariantes da semana já estão vindo para cá, não é isso? Pode vir aqui à frente. E no dia 14 aniversariam Arnaldo Santos Filhos, Márcia Karina Silva Luiz e Tamara Cristina da Silva. Infelizmente saiu repetido os aniversariantes do dia 13, mas não se preocupem, não será 2 aniversários no ano só, apenas um. Nós agradecemos também pela realização do 11º Congresso Infanto Juvenil e colocamos diante de Deus alguns nomes pelos quais devemos orar. Além dos aniversariantes da semana, pode vir aqui à frente também aqueles casais que fazem aniversários de casamento, tá? Devemos orar pela irmã Marisa Sobral, ela sofreu um AVC, está internada no Hospital Esperança. Irmão Sérgio Trindade pede orações em favor da sua avó Iracema, ela está internada no Hospital Santa Joana e no dia 20 de outubro completará 100 anos. Devemos orar em favor
irmã Iracema. Devemos continuar orando pelos irmãos Carlos Veloso, pela sua recuperação, ele já está em casa, o irmão Wilson Campos, por Cássia, Mateus e Marísia, aí são respectivamente avó, mãe e neto. Devemos orar para esses irmãos. Continuar orando pela irmã Eliane Melo, Edinha Melo, Josefa Doroteia, Lucila Ramos, Débora Magalhães, pelo irmão Reinaldo Albuquerque, pelos pastores Elias Teodoro Oliveira Araújo, pela irmã Lígia Fontes. Também devemos orar por Renata. Renata é prima do irmão Moisés, ela está hospitalizada na UTI, o estado dela inspira bastante cuidados. E nós também devemos orar pelo nosso pastor e pelo pastor Flávio, pastor Esdras, demais pessoas que estão pregando agora lá em Portugal, estão numa viagem missionária. Que o nome de Deus seja louvado e exaltado através do testemunho das pregações desses pastores e do testemunho dos demais irmãos que estão juntos. Eu também gostaria de agradecer à igreja, as orações que fizeram em meu favor. Já estou quase de alta, então agradeço a Deus as suas orações. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa, onde podemos, como povo teu, interceder diante de ti, por irmãos nossos, por amigos nossos que estão enfermos, estão com dificuldades na sua vida, mas nós cremos que tu, Senhor, como o Pai nosso, cuida de nós e nós somos gratos por esse cuidado. Nós te pedimos, Senhor, que tu continues a abençoar os aniversariantes nesse novo ano que se inicia em suas vidas, que eles tenham, Senhor, a oportunidade de testemunhar do teu amor, da tua direção e da tua graça, que nós pedimos que seja derramado sobre eles. Ó Pai, nós te agradecemos pelo 11º Congresso Infanto Juvenil. Te agradecemos por todos aqueles que estiveram aqui trabalhando antes do Congresso e durante o Congresso. Nós somos gratos pela disponibilidade em servir a Ti desses irmãos e irmãs. Pedimos, Senhor, que Tu continues falando aos nossos corações de forma clara, a fim de que possamos entender a Tua palavra, a Tua voz, a Tua vontade, que coloquemos em prática em nossas vidas. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, convidamos os irmãos e irmãs diáconos e diaconisas escalados para o momento de recolhimento dos dízimos e das ofertas. E convidamos a todos a abrirem suas Bíblias na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Um texto apropriado não só para esse momento do ofertório, mas também no contexto do Congresso Infanto Juvenil, tendo em vista o tema que nós temos no Congresso nesta manhã. Encontrei o melhor tesouro, Jesus, curto, comento, compartilho. Assim diz a palavra de Deus. Manda aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas
para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, enriqueçam em boas obras, sejam generosos e prontos a repartir. Dessa forma acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Esse texto nos remete ao verdadeiro tesouro que é Jesus. Não devemos, portanto, acumular tesouros nesta terra, neste plano, pois um tesouro ainda melhor nós temos em Jesus para a era que há de vir. Amém. As palavras dos profetas, meu Jesus se cumpriu. Posso crer no Pai Celeste, posso crer no meu Jesus, posso crer que o meu Cristo ressurgiu em 3 em 1. Posso crer no meu bom Mestre, posso crer no Rei dos Reis, posso crer que lá da glória veio para nos salvar. Eu sei em quem tenho crido, eu sei, dependo desse amor. Deus quis salvar o mundo por Jesus, o povo que estava a pecar. Eu sei que no meu Cristo posso crer, eu sei que no meu coração está, eu sei que no meu Cristo posso crer. Para a oração de dedicação dos dízimos e ofertas, convidamos o irmão diácono Eli Dantas Oliveira para ser o intérprete da nossa gratidão a Deus. E também lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 20 a 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós somos gratos por esta oportunidade que te concede a tua igreja, de poder estarmos reunidos à tua presença, Senhor, para prestar culto de louvor e honra ao teu nome santo. Queremos também, Senhor, te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram depositados diante de ti, pelos teus servos.
Abençoa, Senhor, para que esse recurso seja usado para a glorificação do Teu nome santo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. A leitura bíblica responsiva, vamos fazer essa leitura em pé. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, versículos de 15 a 17. Trazia-lhe também as crianças para que as tocasse, mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Amém. Podem se assentar. Nesse momento, nós, como igreja, voltaremos um pouco o tempo em que estivemos nas nossas salinhas de criança e vamos entoar vários cânticos daquela época. Tenho certeza que toda igreja vai participar em homenagem às nossas crianças e o encerramento do Congresso Infantil, que foi uma verdadeira bênção. Então, cantemos juntos essa miscelânea de cânticos da nossa época, pelo menos da minha época. Jesus.
Vamos, crianças, cantar Meu Tesouro. Venham. A música que eles aprenderam durante esses dias do Congresso Infantil. A música tem o tema O Meu Tesouro, porque foi trabalhado que Jesus é o nosso maior e melhor tesouro. Então os tios também que aprenderam, as crianças que estavam no congresso, todas estão convidadas a vir aqui à frente e nós vamos cantar a música do congresso. Também vamos recitar o tema, né? O tema do congresso e a música do congresso. Tema, divisa e música. A igreja também pode participar, está escrita a letra aqui no nosso boletim e todos podemos cantar. Eu tenho um tesouro sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, o meu Salvador. Essa foi a letra do hino ou do cântico oficial que todas as crianças aprenderam. Tema do congresso que todos vocês aprenderam sexta-feira, ontem, durante todo o dia nós falamos. Vamos falar? Encontrei o melhor tesouro, Jesus. Curto, comento e compartilho. Mais uma vez, bem bonito, forte. Vamos? Encontrei o melhor tesouro, Jesus. Curto, comento e compartilho. Isso, e a nossa divisa, que está em Marcos 16, 20, vamos lá? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Marcos 16, 12 e 30. Dentro de mim.
Oh, que glorioso, que glória sem fim. Este meu tesouro é Jesus Cristo que vive em mim. É um momento emocionante ver nossas crianças num momento tão belo, tão genuíno, tão autêntico, cantando, recitando o tema e a divisa. Inclusive devemos destacar que no boletim a referência saiu Marcos 16:20, mas na verdade é Marcos 16:12, e as crianças falaram corretamente a divisa. É uma prova concreta de que os ensinamentos do Congresso permanecem firmes. Eu particularmente fico muito emocionado porque quero dizer aos irmãos que, sem dúvida nenhuma, grande parte do que eu sou hoje é fruto desta igreja e é fruto de trabalhos como esse do Congresso Infantil. Eu cantava, tocava, e é emocionante ver meus filhos e meus sobrinhos participando também dessas atividades. Neste momento, nós teremos o prazer de ouvir como pregador desta manhã o pastor Marcelo Ximenes, pastor da Igreja Batista da Jaqueira, que já é conhecido, já é da casa. Pastor, sinta-se acolhido por esta igreja, o púlpito é seu, e temos certeza que Deus falará por meio do pastor hoje aos nossos corações. Seja bem-vindo. Bom dia, amados irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja preenchendo os nossos corações na manhã de hoje, desse domingo tão especial, que é o Dia das Crianças também, o encerramento desse amado Congresso Infanto-Juvenil. Queria dizer antes de tudo, irmã Alice, que eu não sei se eu fico feliz ou triste, mas as músicas da miscelânea não é do meu tempo não, então eu não sei se é um bom ou mau sinal, mas as minhas músicas eram outras, tá certo? O irmão estava dizendo aqui no meu tempo, né? Era Deus é tão bom, aleluia. Isso aí era do meu tempo, mas essas aqui eu não conheço não. Amados irmãos, é uma alegria poder estar aqui nesta amada igreja, retornando a essa casa. Eu fico muito contente com a oportunidade que me foi dada de vir aqui, e inclusive pela época. Como vocês sabem, a igreja da Capunga é a igreja mãe da Igreja Batista da Jaqueira, e domingo passado a igreja da Jaqueira esteve completando 1 ano de sua organização aqui mesmo nesse templo. Há 1 ano atrás nós estávamos organizando a Igreja Batista da Jaqueira. Tivemos a oportunidade de ter o pastor Ney lá conosco num culto festivo de celebração e agradecimento por 1 ano de nossa igreja. Então é muito bom poder estar aqui hoje para poder agradecer mais uma vez a amada igreja por todo o trabalho, por todo o amor que os amados irmãos tiveram pela obra missionária no bairro da Jaqueira e nos bairros vizinhos. Nossa igreja, com a graça de Deus, tem continuado seu trabalho, tem crescido, e o Senhor tem abençoado muito tudo que está sendo feito ali. Temos alguns desafios ainda pelos quais eu peço que os irmãos continuem orando. O maior deles continua sendo a construção do templo de nossa igreja. Existe um desafio financeiro grande envolvido, além de um desafio de algumas restrições que nossa cidade tem naquele bairro. Para a construção fica tudo mais difícil. Então eu peço que os irmãos sigam orando pelo trabalho de nossa igreja e por tudo que o Senhor está realizando ali. Com certeza, daqui a algum tempo eu estarei um dia aqui novamente contando outras vitórias, e estaremos nos alegrando juntos para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou convidá-los a abrirem comigo no texto sugerido como divisa, mas eu preciso fazer a correção. Na verdade, o texto se encontra no capítulo 12 de Marcos. Então, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 28.
Marcos 12, a partir do 28. Assim diz a palavra de Deus. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações, queridos. Amados irmãos, nesse texto tão conhecido e um texto tão importante nas Escrituras, nós temos uma situação em que Jesus estava discutindo com os religiosos de sua época, e um doutor da lei aparece naquela situação, porque você sabe que onde tiver discussão sempre chega mais um, né? Sempre tem aquele que vai ver o que está acontecendo e se mete também. E aí aquele doutor da lei se meteu na conversa e disse: tá bom, diante dessa discussão toda, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus apresenta esse mandamento que fala do amor que devemos ter ao Senhor em toda a nossa inteireza. Mas na verdade, Jesus está citando o texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, o texto esse que eu gostaria que você estivesse abrindo também, porque a nossa reflexão vai ser a partir dele. O texto que Jesus se referiu, o texto que Jesus estava citando. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante. O texto que estou me referindo diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Mantenha a sua Bíblia aberta, meu amado irmão, por favor. Queridos, esse texto, e que foi citado por Jesus como sendo o mais importante da lei mosaica, ela é tão importante, esse texto é tão importante, que é considerado um dos textos mais importantes até pelo judeu da atualidade. Esse texto no judaísmo, ele é chamado de Shema, ouve ou passa a ouvir, e é a profissão de fé do judeu até hoje. Alguns estudiosos judeus dizem que a essência desse mandamento é tão importante que uma criança, quando ela nasce, no seu desenvolvimento, as primeiras palavras que ela deveria aprender a falar seriam: ouve, ó Israel. No nosso contexto, a criança não vai aprender a falar isso tudo, né? Eu não sei qual é a palavra que a criança geralmente aprende a falar. Eu tenho um sobrinho pequenininho, fez 1 ano agora também, e a primeira palavra que eu acredito que ele aprendeu a falar foi não. Porque quando ele não queria fazer alguma coisa: come, Gabriel, ele não. Vamos fazer, não. Ele aprendeu não primeiro, né? Mas esse estudioso dizia que uma criança judaica deveria aprender a falar: ouve, ó Israel, como primeira frase, a primeira de suas palavras. E que o adulto judeu, antes de sua morte, já no seu leito de morte, deveria pronunciar: o Senhor Deus é o único Senhor. Ou seja, na sua totalidade de vida, ele estaria completando o versículo, iniciando o versículo ao nascer, terminando ao morrer. O judeu, ao longo do seu dia, faz essa leitura enquanto oração e louvor. Inicia falando: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, e termina o dia proclamando: amarás o teu Deus, e com todas aquelas continuidades ali. Mas, amados irmãos, esse texto, ele é uma verdade absoluta, porque também fala aos nossos corações nos dias de hoje. Mas dentro do tema proposto, eu gostaria de também fazer algumas considerações. Nós estamos usando linguagem de internet aqui, mas especificamente de uma rede social bem conhecida, o Facebook. E no Facebook nós temos essas 3 ferramentas ou 3 possibilidades que os organizadores do congresso nos trouxeram. Eu posso curtir, eu posso comentar, eu posso compartilhar. Bem, eu acredito que essas ferramentas são conhecidas pela maioria dos irmãos. Tem muitos irmãos aqui na Jaqueira que eu sou amigo no Facebook, e aí eu vejo compartilhando, comentando, curtindo as coisas lá.
E aí, amados irmãos, é algo que está realmente no nosso cotidiano. Quando, tratando agora da perspectiva do curtir, aquela ferramenta ali no Facebook, na rede social, ela é interessante, porque ela é meio que a ferramenta de quando a gente está com preguiça. Então eu não estou querendo comentar nada, eu não estou querendo gastar muito tempo, então eu vou e apenas curto, né? É uma forma de dizer à pessoa: olha, eu vi, marquei minha presença, mas não quis comentar nada não. Só que ao contrário do que às vezes a gente pensa ao se utilizar disso, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado quando curte qualquer coisa. Porque ao curtir algum post, alguma postagem, alguma publicação, parece que eu não tenho comprometimento algum com aquilo postado, mas isso não é bem assim. Se eu estou no meu Facebook e vejo que o irmão Leomi curtiu alguma publicação, seja qual for, na minha cabeça, o que é que eu vou entender? Que ele está se identificando com aquilo, que de alguma forma, aquilo que ele curtiu, fala a ele também. Um exemplo é que, se eu tivesse o pastor Benevrando botando lá na página do Facebook: a Argentina é o melhor time do mundo, e aí você viu que eu curti aquilo lá no Facebook, e o que é que você vai pensar? O pastor Marcelo concorda com isso. Existe uma ideia de comprometimento com aquilo que eu estou curtindo. Então a gente precisa ter inclusive cuidado com o que estamos curtindo nas nossas redes sociais, porque para quem analisa, há uma ideia de que você se comprometeu, que pelo menos você se identifica com aquilo que foi curtido. Interessante, irmãos, quando nós pensamos nessa ferramenta desta forma, porque se a ferramenta não é algo de que eu participei sem comprometimento, mas implica de que de alguma forma eu me comprometi com aquilo apresentado, a gente pode ler o início do texto sugerido aqui em Deuteronômio e achar algumas coisas que são muito semelhantes. Ali no versículo 4 até o versículo 6, o texto nos diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Percebam, irmãos, que no texto de Deuteronômio, ele está dizendo a Israel, mas também diz a cada um de nós nessa manhã e ao longo de nossa vida, que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento pautado em um tipo de amizade ou em tipo de situação em que eu não tenho comprometimento com Ele. Aqui no texto de Deuteronômio diz que o meu relacionamento com Deus deve ser baseado no amor. O meu envolvimento com o Senhor, com a sua palavra e com tudo aquilo que é da sua vontade deve ser baseado no amor, porque o mandamento diz: amarás o teu Deus. Perceba que não é um simples ato de cumprir uma série de rituais, não é apenas uma perspectiva de cumprir normas, não é uma ideia de apenas ir à igreja ou estar na sua casa, não é algo de fazer qualquer coisa apenas por fazer. Perceba que a ideia do mandamento é que tudo o que eu faço para o Senhor tem que ser motivado porque eu o amo. Então, se eu venho à igreja apenas por vir, isso não tem validade. Eu preciso estar na casa do Senhor porque eu o amo. Se eu venho à escola dominical, se eu venho ao culto, se eu faço orações antes das refeições ou qualquer outra coisa, se eu faço tudo isso apenas por fazer, isto não tem validade, mas devo fazer porque amo ao Senhor. O apóstolo Paulo já tinha apresentado essa verdade num texto tão conhecido lá de 1 Coríntios, no capítulo 13, e Paulo dizia: se eu fizer qualquer coisa, dar todos os meus bens aos pobres, dar o meu corpo para morrer, profetizar, fazer vários dons, realizar tantas coisas, se não for por amor, nada disso tem validade. Nós precisamos, irmãos, rever a nossa relação com Deus, rever se
o fato de eu me considerar crente ou cristão ou batista, ou seja o que for, está baseado no fato de que eu amo profundamente o Senhor, porque senão vira legalismo vazio, religiosidade vã. Eu preciso ter uma relação profunda de amor com o meu Deus. Aí o texto apresenta algumas dimensões de que esse amor deve estar presente. Ele diz: amarás o teu Deus de todo o coração. A ideia do coração aqui entra como o lugar que é o centro da vontade e dos sentimentos. Não o coração enquanto órgão, mas o lugar que é o centro dos meus sentimentos e da minha própria vontade. Eu amarei o Senhor Deus com toda a minha vontade e com todos os meus sentimentos. Percebam que essa ideia do coração também é presente no nosso contexto, na nossa sociedade e nossa época. Aqui eu tenho alguns adolescentes, alguns juniores. O rapazinho lá está apaixonado, quer paquerar uma menina e tal, e ele não vai pegar e vai desenhar um cartão no formato de cérebro para dar à menina, né? Eu vivo pensando em você, aí dá um cérebro à menina. Isso não acontece. O que ele faz é desenhar um coração. O coração, mas nessa perspectiva do centro dos meus sentimentos e da minha vontade. Tudo isso tem que ser dedicado ao Senhor. Mas o texto diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. E a ideia de alma aqui é a ideia de com toda a tua vida. Lembra que a Bíblia nos ensina que quando Deus formou Adão, Ele soprou em suas narinas e ele foi feito alma vivente. A ideia de alma aqui é a ideia de vida, de vitalidade. Eu amarei o Senhor com toda a minha vida, com toda a minha vitalidade. Por fim, o texto nos diz: amarás o Senhor com todas as tuas forças. A ideia aqui também é que com toda a minha capacidade, com tudo aquilo que você é capaz de fazer, você deve amar ao Senhor. Temos uma completude. Eu devo amar ao Senhor com tudo que eu sou. Esse nível de relacionamento é que devemos buscar com Deus. O versículo finalzinho aí que lemos, o 6, que diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. A ideia que esse texto quer nos trazer é uma ideia também bem conhecida. Ele diz que a vontade de Deus deve estar gravada dentro de mim e não apenas em um escrito, não em tábuas, não apenas em um livro, mas a vontade de Deus precisa estar gravada dentro de mim. Já diz o Salmo 119, versículo 11, tão conhecido de todos nós: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós precisamos buscar esse tipo de envolvimento em que a palavra está dentro do nosso coração. Por quê? Porque, como o Senhor Jesus disse no capítulo 14 do Evangelho de João, a prova desse amor, de que eu estou amando o Senhor em toda a minha inteireza, é quando eu passo a obedecer à vontade de Deus. Essa é a demonstração do meu amor. O meu amor é demonstrado na medida que eu obedeço à vontade de Deus. Por isso a sua vontade precisa estar em meu coração. Mas percebamos, irmãos, que se o meu relacionamento com Deus precisa ser baseado em um amor profundo, em comprometimento, ele é semelhante à ferramenta do curtir lá no Facebook. Minha relação com Deus não pode ser uma relação de como se fosse: eu gosto dessas palavras, eu gosto do que os cristãos falam, como fosse simpatizante. Não, a Bíblia nos diz que precisamos ter comprometimento. Nós precisamos nos comprometer com esse Deus e com a sua palavra. Eu curto esse Deus e a sua mensagem. Eu tenho comprometimento com ela. Quando alguém ama a Deus de maneira total, obedece alegremente às suas palavras. Ele passa a curtir essa palavra, esse Deus e essa transformação de vida que ele opera. A segunda ferramenta que nós temos lá é a que nos diz comentar. É quando eu passo a comentar algo. Se a ferramenta curtir me mostra comprometimento, a ferramenta comentar mostra algo além. Porque quando eu comento alguma postagem, eu não apenas me comprometi com aquela discussão ou com aquela ideia, mas eu também estou me aprofundando naquela discussão ou naquela ideia. Eu gastei tempo com aquilo.
Então, implica uma ideia de aprofundamento. Estou me aprofundando naquele assunto, naquela discussão, naquela imagem, ou qualquer coisa, naquele vídeo, qualquer coisa que seja postado. Então, há uma ideia de que estou me aprofundando naquilo. Interessante nós pensarmos a ferramenta de comentar como uma ferramenta de aprofundamento, porque o mesmo texto que nós estamos lendo, ele continua nos versículos seguintes, falando também sobre aprofundamento. Eu gostaria que você lesse comigo do 7 ao versículo 9. Do versículo 7 ao 9, nós temos o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos, converse ou comente sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A recomendação, irmãos, desse texto nos fala de que eu preciso estar comentando esta palavra, esta verdade, esta salvação, este Deus. A palavra aqui em Deuteronômio nos diz: estejam comentando. Primeiro ele fala sobre nosso ambiente familiar, que você necessita estar comentando sobre Deus, sobre sua palavra, sobre suas ações no seu ambiente familiar. Esse precisa ser o nosso principal assunto. Ao longo dos anos, vindo até os dias de hoje, parece que o principal assunto na casa do crente é qualquer coisa, menos a palavra de Deus. A família cristã comenta novela, comenta série, comenta política. Muito bom comentar política, é importante. Comenta tudo, comenta até, você viu que aquela irmã lá na igreja estava fazendo o que não devia? Comenta todas as coisas, mas não comenta o principal. Não investimos tempo no comentário e no aprofundamento do Senhor e de sua palavra. Se nós pudermos aproveitar que hoje é dia das crianças, aproveitar essa temática infanto-juvenil, de novo, aquela mensagem aos pais. Esse texto diz: você a inculcará nos seus filhos. Você vai inculcar essa verdade nos seus filhos, transmitindo, comentando sobre o Senhor e sua palavra. E ele vai além. Infelizmente, hoje das nossas famílias, esse assunto é delegado assim, é terceirizado à igreja. Então, o casal cristão acha que quem tem a obrigação de ensinar as crianças sobre o Senhor é a igreja, terceiriza. Ou fica naquele nível bem superficial de, às vezes, citar um versículo ao seu filho e orientar alguma coisa. Mas se você lê em Deuteronômio, ele diz: comente com seu filho ao deitar, ao levantar, ao andar, ao comer, ao viver. A necessidade desse comentar, desse passar aos nossos filhos é no discipulado. O seu primeiro discípulo precisa ser o seu filho. E discipulado só se faz no caminho, no caminhar. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, no caminho, não o caminho. E ele jamais vai se desviar desse caminho. O discipulado. Mas nós podemos abranger, com certeza, a ideia de apenas nosso núcleo familiar propriamente dito, para todas as pessoas que nós amamos. Nós precisamos estar comentando desse Deus, dessa palavra, dessa salvação, com todos aqueles que nós amamos. Irmãos, o texto fala que quem ama o Senhor, quem curte, quem se alegra, quem tem comprometimento com sua palavra, comenta, porque percebe que é algo maravilhoso. Comenta com aqueles a quem amamos. Mas o texto também nos fala sobre a ideia de você comentar para si mesmo. Vamos dizer assim, a ideia de você mesmo se aprofundar. Se a ferramenta comentar tem a ver com aprofundamento, o texto também fala sobre você estar se aprofundando em Deus e na sua palavra, porque o texto diz: essas palavras você amarre, esteja pendurado na sua testa, na sua mão, na porta de sua casa e nos seus portões. Em sentido figurado, isso quer dizer o quê? Que você precisa estar o tempo todo se aprofundando nessa palavra. Ela tem que estar à sua vista, precisa estar sempre em acesso. Você precisa se aprofundar nesse Deus de amor e na sua palavra. É por isso que a Bíblia nos recomenda, nos ensina: aperfeiçoem a vossa salvação.
Nós precisamos, irmãos, ter a ideia de cristianismo enquanto dedicação. Por muitos anos, o que a gente tem visto é que quando um cristão conhece Jesus, e naquele momento ele crê em Jesus, ele está salvo, nós cremos nisso, mas parece que agora tudo se encerrou. Eu já conheço Jesus, eu já estou salvo, não tem mais o que fazer, vai viver a vida de todo jeito. Mas na verdade, as orientações da palavra é que salvação não é o fim, é o começo. É um começo de uma nova história, de uma nova vida. É um começo de algo que precisa ser aprofundado. E aqui está a nossa dedicação de buscar o Senhor, nos aprofundarmos em sua palavra. Por fim, a última ferramenta que nós temos nessa rede social é a ferramenta de compartilhar. Irmãos, compartilhar é algo que vai além. Porque quando eu curto, eu estou me comprometendo. Quando eu comento, eu estou me aprofundando. Mas no momento, queridos, que eu compartilho uma postagem, um vídeo, uma foto, uma mensagem, qualquer coisa, no momento que eu compartilho, eu passei a ser defensor daquela ideia. Aquela ideia passa, eu identifico aquela ideia como sendo também minha, no sentido de que agora eu sou defensor dela. Eu sou um transmissor daquela verdade, daquela imagem, daquele vídeo, de tantas coisas. Às vezes eu fico vendo alguns crentes compartilhando algumas coisas que eu faço meu pai. Eu não acredito que a pessoa é defensor dessa ideia. Mas, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, muito zelo, porque quando compartilhamos qualquer coisa em nossa rede social, na verdade nós estamos querendo transmitir uma mensagem. Só que, qual será a mensagem que queremos transmitir? É disso que precisamos pensar. Uma coisa que eu acho muito engraçado, principalmente na faixa etária que estamos tentando enfocar mais da manhã de hoje, que é infanto-juvenil, tem um dado muito interessante, você vai compartilhar comigo. A garota pega uma foto dela qualquer, bem produzida, né, bem, que ela está se achando bem bonita, e ela joga aquela imagem com uma frase embaixo, uma frase qualquer, um versículo às vezes. O menino lá dessa faixa etária tira logo a camisa, né, vai para frente do espelho e se achando assim, bem fisicamente, tira uma foto fazendo uma pose, bota a foto e uma frase, um versículo, qualquer coisa embaixo. E uma coisa que é interessante é que quando esse tipo de situação acontece, ninguém está mais prestando atenção na ideia, na frase, no versículo, seja o que for, porque a foto toma metade da postagem, tem um trechozinho assim, Jesus chorou, quase desse tamanho, né? Bem pequenininho, irmãos. Aí você vê nitidamente que, na verdade, o que aquela adolescente queria, a mensagem que ele queria passar não tem nada a ver com a frase, tem a ver que ele queria mostrar a foto, né? E porque principalmente quando a frase não tem nada a ver com a foto, do tipo, a pessoa bem novinha posta essas fotos assim, porque na minha vida eu venci muitos obstáculos, eu fiz muitas coisas, uma menina de 11 anos, e aí você fica pensando, venceu que obstáculo, minha filha? Você passou na 8ª série, né? É uma situação mais ou menos nesse sentido. Às vezes a frase não tem nada a ver com a imagem. Nós precisamos entender qual é a mensagem que nós queremos transmitir. Inclusive, como igreja, precisamos refletir isso, ensinar isso. O nosso Facebook precisa ser convertido. Precisamos converter o nosso Facebook. Ele precisa mandar a mensagem de quem nós somos, do que nós acreditamos. E amados irmãos, se a ideia de comentar é a ideia de partilhar ou defender algo, o tema dessa manhã diz que eu achei um grande tesouro, Jesus. O que eu preciso estar compartilhando, defendendo, transmitindo, é esse grande tesouro que eu achei, o Senhor Jesus. Eu quero ser um transmissor desse tesouro. Eu quero poder ser um defensor dessa verdade, deste evangelho de amor, que me alcançou e pode alcançar outros. Quando eu vou volto ao texto de Deuteronômio, no versículo 4, o primeiro que nós lemos diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu não sei se você consegue observar, mas aqui tem uma mensagem missionária.
A ideia que está sendo transmitida aqui é o seguinte: Israel, o único Senhor dos céus e da terra e de todas as pessoas desse planeta é o nosso Deus. Ele é o único Senhor. A ideia é que não existe outro Deus além do nosso Deus. A ideia é uma ideia de verdade, de realidade. Ele já é o Senhor, mas também implica a ideia de trabalho. Nós precisamos trabalhar para que todas as pessoas desse planeta, desta terra, desse mundo tenham o nosso Deus como o único Senhor. Isso é responsabilidade nossa que somos a sua igreja. Nós precisamos estar empenhados nessa verdade. Cada criança, cada junior, cada adolescente, cada adulto, dentro da nossa realidade, dentro das nossas possibilidades, precisamos labutar e trabalhar para que o Senhor Deus seja o Senhor sobre todas as vidas. Existe uma implicação missionária, mas o texto ainda de Deuteronômio traz, irmãos, uma reflexão muito clara sobre compartilhar. Lá nos versículos 20 a 25 desse mesmo capítulo, o texto diz assim: no futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, vocês lhes responderão, ou vocês vão compartilhar com eles. O quê? Fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante de nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e para nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Apesar de... Perceba que o foco aqui do compartilhar foi de novo com os filhos. Mas essa figura do filho é diferente. Não é igual ao que nós lemos antes. Porque o que nós lemos antes é a ideia de um filho que já conhece a verdade do Senhor e está sendo aprofundado no dia a dia. Mas aqui percebe que é a figura de, como fosse uma criança tão pequenininha que não soubesse do Senhor, e ela está iniciando-se no conhecimento. Então, a ideia aqui é: compartilhe com alguém que não tem o conhecimento sobre o Senhor Deus. Essa figura, essa criança, ela simboliza algo muito maior. Quantas pessoas são crianças na fé, porque nem conhecem a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós devemos compartilhar com aquele que não conhece. Quando Moisés disse essas palavras, se referindo aos filhos, ele estava dizendo assim: vocês precisam estar preparados, porque inevitavelmente um dia lá na frente vão perguntar: por que é que vocês vivem dessa forma? Por que é que vocês creem nisso? E vocês precisam contar a história de que foram libertos. Mas há um paralelo com o que Moisés falou aqui no Novo Testamento. Pedro falou lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele nos disse algo muito semelhante, para que nós, todos os que seguimos a Cristo, precisamos estar cumprindo. No versículo 15 do capítulo 3 diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A qualquer pessoa. É muito semelhante o que Pedro está dizendo, o que Moisés disse: estejam preparados para compartilhar com qualquer pessoa. Irmãos, se nós amamos o Senhor, nos comprometemos com essa mensagem, nos aprofundamos nessa mensagem, o natural é que queiramos transmitir ela em diante, que estejamos compartilhando com outras pessoas. Aqui, irmãos, fica esse ensinamento. Perceba que o ensinamento que Moisés disse, a razão que deveria ser compartilhada segundo Moisés é qual? Nós fomos escravos no Egito, nas mãos do opressor, o faraó, mas o Senhor Deus nos libertou da escravidão, nos deu vida e nos prometeu uma terra
para vivermos alegremente. Qual é a mensagem que devemos compartilhar como igreja? O grande tesouro que encontramos, que éramos escravos do pecado, mas o Senhor Deus nos libertou do opressor, nos tirou o jugo das costas, nos libertando, Ele nos deu vida, possibilidade de vida, e nos prometeu uma terra. E essa terra, a terra celestial, a nova Jerusalém, todos esses termos que a Bíblia usa, o céu, não está se preocupando apenas na perspectiva de lugar, mas é a realidade por trás daquele lugar. A promessa que nos foi feita é que eu vou viver eternamente com Deus. Esse é o lugar prometido, a presença do Senhor. Essa é a verdade que precisamos transmitir, irmãos. Esse é o nosso tesouro, que o Novo Testamento às vezes chama essa mensagem como sendo a realidade do reino de Deus. E Jesus, nós não vamos abrir, mas Jesus no capítulo 13 de Mateus, no versículo 44 em diante, conta uma parábola. E ele diz assim: o reino de Deus, essa realidade que eu estou falando, é como um homem que estava num campo e achou um grande tesouro. E achando aquele grande tesouro, ele foi, vendeu tudo, abriu mão de tudo que tinha e comprou aquele campo, porque nada mais para ele fazia sentido ou tinha valor depois que ele encontrou aquele grande tesouro. Ele é capaz de abrir mão de qualquer coisa, porque a única coisa que vale a pena agora é aquele grande tesouro. E assim precisa ser o nosso relacionamento com Deus, assim precisa ser a nossa realidade, irmãos, com Cristo, com comprometimento com sua palavra. Não existe nada mais valioso do que o meu Deus, e não existe nada nesse mundo que vai me tirar desse relacionamento profundo e verdadeiro com meu Senhor. Eu abro mão de qualquer coisa para viver essa intimidade com Deus, viver a sua vontade e viver a sua palavra. Por isso é um grande tesouro. Irmãos, nada mais pode assumir esse lugar, nada mais, pois amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Você precisa se comprometer com essa verdade, se alegrar com ela. Você precisa curtir essa verdade, curtir esse tesouro. Você precisa se aprofundar nessa verdade. Você precisa comentar esse tesouro. E você precisa ser defensor dessa verdade, desse tesouro. Você precisa compartilhar esse grande tesouro. Se você proceder assim, o seu relacionamento com Deus vai estar em saúde e em profundidade. Vamos orar. Meu amado Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque a tua palavra é o maior de todos os tesouros que nós temos conosco, porque é mediante a tua palavra que nós cremos e alcançamos a salvação. Amado Pai, que todos nós estejamos comprometidos contigo, nos aprofundando no Senhor e compartilhando e defendendo e transmitindo essa verdade, essa fé e essa vida que o Senhor nos deu. Meu amado Pai, que estejamos sendo cristãos, servos do Senhor na íntegra, com a inteireza do nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, Senhor. E que realmente estejamos considerando o reino de Deus como esse grande tesouro, que não existe nada nesse mundo que estejamos dando mais valor do que a Ti, Senhor, porque Tu és nosso Deus, Tu és o único, Senhor. Continua abençoando essa igreja, Pai. Continua abençoando a vida de seu pastor. Continua, Senhor, abençoando a vida de cada pessoa que aqui ouviu a Tua palavra. Senhor, que a cada dia estejamos sendo transformados para alcançar o patamar de Cristo, a imagem perfeita de Deus. E continua abençoando os nossos dias, até o dia em que o Senhor Jesus voltará para estar conosco. Pai, sê também com as crianças,
os jovens, os adolescentes dessa igreja, Pai. A futura geração que vai levar um legado, uma história construída há quase 100 anos. Senhor Jesus, que eles sejam fiéis e não se percam diante de tudo aquilo que o mundo tem oferecido, Pai. Por tudo te louvamos, por tudo te somos gratos. O Senhor é bom em todo o tempo. Graças te damos no nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor nos abençoe, e minha oração é que os irmãos estejam sendo extremamente aperfeiçoados no Senhor. Nós agradecemos a preciosa mensagem do pastor Marcelo Ximenes. Certamente curtimos, estamos comentando e vamos compartilhar. Neste momento nós teremos um momento solene de encerramento do Congresso Infanto Juvenil, com a participação direta de sua presidente, Manuela Gomes, a quem caberá este momento, juntamente com a congregação, sob a sua direção. Também gostaríamos de chamar a nossa ministra, ela já está aqui na frente. Toda essa programação está sob a responsabilidade dela, irmã França Cléia, a coordenadora do Congresso, irmã Margarete Gomes, e a coordenadora de música que já está aqui, né, irmã Cláudia, e também a irmã Lucicleide, auxiliar também do Departamento de Educação Religiosa. E agora a palavra com a presidente Manuela Correia Gomes. Bom dia. Como vocês já sabem, o tema desse ano do Congresso Infanto Juvenil é Encontrei o Melhor Tesouro, Jesus. Curto, comento, compartilho. Primeiro eu vou curtir Jesus, vou localizar ele como tem ali no nosso localizador. Depois eu vou comentar ele com outras pessoas e o mais importante, eu vou compartilhar ele. Eu queria que toda a congregação e todos os congressistas falassem um tema. Encontrei o melhor tesouro, Jesus. Curto, comento, compartilho. E a divisa. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 16:30. Agora eu queria que tia Cláudia e todo mundo cantasse a música oficial do tema desse ano. Vamos ficar em pé? Toda a igreja, teremos a oportunidade agora de cantar junto com o grupo. Eu tenho um tesouro. Esse
Congresso Infantil. Neste momento, devidamente encerrado solenemente o Congresso Infantil Juvenil, nós vamos nos despedir com a oração final e a bênção dos apóstolos impetrada pelo pastor Marcelo Ximenes. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor nesse momento. Meu amado Pai, ainda em Tua presença, Senhor, estamos com os nossos corações repletos de alegria, porque cultuamos o Teu nome, cultuamos o Senhor e sentimos a Tua presença, Pai. E, ó Deus, nos agradecemos bastante por todo esse trabalho que foi feito ao longo desses dias do Congresso Infantil aqui nessa igreja. Eu tenho certeza, ó Deus, que o que foi plantado no coração de cada criança, ó Deus, irá frutificar e servirá para testemunho do Teu reino. Pai, eu quero Te agradecer também pela salvação em Cristo Jesus. Nós estávamos perdidos em trevas, Senhor, e o Senhor nos alcançou. Ó Deus, nós não temos palavras para agradecer tão grande feito. E ó Pai, eu Te peço, nos abençoa ao longo dessa semana que se inicia no dia de hoje, Pai. Continua conosco e que estejamos buscando mais da Tua face nos dias que seguirão. E nesse momento eu Te peço que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as bênçãos e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que está aqui presente e espalhado sobre toda a terra, desde agora para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.